Empresas da região enfrentam crise e diversos postos de trabalho estão ameaçados. Região já contabiliza mais de 1.200 casos de dengue e 6 municípios concentram o maior número de pacientes. Em Guaratinguetá, uma ala exclusiva no prédio da assistência médica especializada foi aberta hoje para agilizar os atendimentos. O futuro da principal rodovia do país, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, se reúne com autoridades da região para discutir o processo de concessão da nova empresa, que vai cuidar da rodovia Presidente Dutra. Até o fim do semestre, São José dos Campos deve contar com 1.000 câmeras inteligentes para reforçar as ações integradas de segurança pública na cidade. Equipamentos também devem ajudar a combater os fluxos que têm tirado o sossego dos moradores. No esporte, São José encerra jejum de vitórias e vence o Campina Grande da Paraíba no Novo Basquete Brasil. Equipe da região somava 11 derrotas consecutivas. Quarta-feira, 5 de fevereiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Centenas de trabalhadores de 2 empresas em recuperação judicial na região vivem o drama da incerteza nas profissões. Muitos estão com salários atrasados e não sabem nem até quando estão com os empregos garantidos. Os sindicatos que representam as categorias tentam negociar uma saída que seja favorável para os dois lados. Os funcionários da Daruma, em Taubaté, estão cumprindo as 6 horas de trabalho, mas a produção na fábrica está praticamente parada. É que há cerca de 1 ano a empresa deixou de comprar suprimentos. Infelizmente, que a gente vê a situação, dói no coração. Porque a gente entra e não está fazendo nada. E eles estão... Eu fico surpreso da situação que está passando aí dentro. O que eles estão fazendo. Não sei qual o pensamento deles nesse sentido. Eu fico sem entender o que eles pretendem fazer. Não sei qual a situação que eles têm na programação deles. Eu não sei o que pensar, não sei o que fazer. Eu venho aqui e fico triste, fico sentado lá dentro esperando alguma coisa acontecer. A Luana trabalha aqui desde 2012 e conta que a situação só piora com o passar do tempo. Desde dezembro, a empresa está sem pagar os salários. Os funcionários também não receberam as férias e o 13º. É realmente sobreviver, é contar às vezes até com uma ajuda de um parente, um aqui, outro ali, porque infelizmente, se depender da fábrica, eles não estão nos dando nem um pouco de dignidade. Para que a empresa pague os direitos dos funcionários, representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região foram até a Câmara nesta terça-feira para sensibilizar os vereadores. Eles querem que o poder público tome alguma providência para resolver esse impasse. O presidente do Sindimetal disse que no dia 11 de fevereiro ficou agendada uma reunião com o prefeito Ortiz Júnior. O sindicato vai pedir que a empresa, que deve ISS ao município, reverta o valor para os funcionários. Essa é a nossa expectativa, que com a isenção de ISS que ela tem que pagar, que é grande, ela consiga reverter isso em condições salariais para os trabalhadores. E também é uma alternativa mais atrativa para um possível comprador que queira comprar, ele ser beneficiado em relação ao ISS e comprar a empresa e recontratar aqueles trabalhadores que já foram desligados e fazer novamente a empresa crescer, uma vez que a Daruma é uma empresa quase 50 anos na cidade de Taubaté. A Daruma atua na área de telefonia, automação industrial e serviços e chegou a ter 280 funcionários em 2018, mas hoje são apenas 110. Na semana passada, os trabalhadores receberam da fábrica uma proposta de demissão consensual, na qual o funcionário perderia o direito ao seguro-desemprego e receberia somente 20% do FGTS e 80% das verbas rescisórias. Segundo o sindicato, 40 pessoas foram pressionadas a aceitar. Totalmente absurdo. Eu acho que estamos aqui, demos um máximo por essa empresa, com a redução, com todos os benefícios que eles pediram para a gente colaborar também com eles e chegar nesse momento do tempo de casa e você vê que não há nada que colabore com o lado dos funcionários e sim dos patrões. Então, preferi não aceitar e esperar e aguardar o que a gente, na verdade, quer o nosso direito mesmo, né? É uma má fé da empresa chamar os trabalhadores para aplicar a reforma trabalhista que falam que é boa,
mas essa reforma trabalhista é de fazer a demissão consensuada. E o que significa isso? Que os trabalhadores só terão direito a 80% das suas verbas rescisórias e apenas 20% da multa do FGTS. Isso significa o seguinte: além disso, o trabalhador não terá direito ao seguro-desemprego. Então você já deixa as pessoas sem o salário e ainda faz uma condição rebaixada com os trabalhadores, persuadindo alguns trabalhadores que infelizmente foram obrigados a aceitar, porque as condições aqui são precárias mesmo, e aí esses trabalhadores foram persuadidos pela fábrica a aceitar essa demissão consensuada. Em Pindamonhangaba, a Martifer também está em crise. Em janeiro, 70 trabalhadores foram demitidos e os que continuam na empresa fizeram greve por 2 dias nesta semana por atrasos no pagamento da segunda parcela do 13º salário e também do salário de janeiro. Após uma negociação com o sindicato que representa a categoria, a empresa propôs o pagamento do 13º até esta sexta-feira. Já o salário de janeiro deve ser pago até o próximo dia 14. Tem bastante situações para serem discutidas, uma das mais graves aí são trabalhadores com 3 férias vencidas, né? O FGTS desses trabalhadores, os trabalhadores que foram demitidos, foram feitos parcelamentos, porém não tem documento, não tem nada, foi um parcelamento de boca que a empresa fez com esses trabalhadores. Alguns eram para receber agora, já em janeiro, uma parcela, não receberam a primeira parcela do parcelamento de rescisão. Nossa produção tentou contato com as 2 empresas, mas não teve retorno. Os casos de dengue avançam na região. 6 municípios que registram o maior número de casos da doença no Vale do Paraíba já somam mais de 1.200 diagnósticos positivos. Entre as cidades com mais casos de dengue na região, Guaratinguetá decidiu concentrar os atendimentos a pacientes com suspeita da doença no prédio da assistência médica especializada no bairro Pedregulho. Parte do local foi adaptada com salas exclusivas para esse tipo de atendimento, com a oferta também de exames que rapidamente informam o diagnóstico do paciente. O município soma hoje 193 casos da doença. Muita dor de cabeça, dor no corpo, falta de apetite e dor no olho também. E muita coceira. Estou na parte que está coçando muito o meu corpo. Os sintomas descritos pela Ana Laura são típicos de pacientes com dengue. Desde sexta-feira, a moradora de Guaratinguetá apresenta este quadro de saúde. Diante da suspeita, a Vigilância Epidemiológica pediu para a estudante procurar atendimento exclusivo na cidade, que passou a valer nesta quarta-feira. Eu fiquei bem assustada, porque a gente nunca imagina que vai ser com a gente. E no bairro que eu moro está um surto de dengue, então fiquei bem preocupada. Assim como a Ana Laura, todas essas pessoas também estão com suspeita da doença. Aguardam atendimento de urgência concentrado neste setor da assistência médica especializada de Guaratinguetá. São 3 salas com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para fazer a triagem, coleta de sangue e diagnóstico. O resultado fica pronto em poucos minutos com a ajuda desta fita reagente. Logo em seguida ele passa por uma consulta médica e é orientado à reidratação. Se for o caso de uma hidratação venosa, a gente pode iniciar aqui e depois encaminhar para o pronto-socorro. Agora, o objetivo maior é que a gente acolha esses pacientes rapidamente, faça a detecção precoce desses casos e já inicie a ação de bloqueio perto da residência para que essa ação seja mais efetiva e a gente consiga conter o avanço do número de casos. As salas abertas com os profissionais em atendimento aqui no AME de Guaratinguetá, exclusivo para a população com suspeita de dengue, na verdade faz parte de uma estratégia. Isso porque quanto mais rápido a doença for diagnosticada, mais eficaz é o bloqueio nos bairros para conter o avanço do mosquito. Guaratinguetá registrou 193 casos positivos para dengue nesta quarta-feira. Dos 25 atendimentos feitos no local pela manhã, 3 pacientes foram diagnosticados com a doença. A expectativa é que a doença avance mais devagar pela cidade, com a remessa recebida do governo federal do inseticida Malathion, que estava em falta desde o ano passado. O inseticida chegou, não no volume que a gente tinha expectativa que ele chegasse, mas o governo se propõe a fazer uma
uma reposição de estoque, mesmo que de outro inseticida em fevereiro. Então, assim, a gente tomou essa iniciativa de usar esse inseticida por enquanto, porque é a recomendação do próprio governo federal, e isso faz muita diferença no bloqueio. Esse 1 ano que a gente ficou sem inseticida quase é muito preocupante. Então, por isso, logo que chegou, a gente começou as nebulizações. A última análise de densidade larvária em Guaratinguetá apontou o índice de 8,1, ou seja, a cada 100 casas, 8 tinham focos do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, o resultado indica risco de epidemia nos bairros da cidade. O alerta para dengue também foi acionado para cidades como Potim, que já registra 500 casos positivos para a doença neste início de ano, Aparecida tem 162 confirmações, Lorena, 234 casos. Já Cachoeira Paulista está com 88 registros e Taubaté, 82. Diante de tantos casos, a população está preocupada. A receita de prevenção é bastante conhecida, mas na prática não são todos que fazem a lição de casa. Eu acho importante que a população se conscientize, né? E qualquer sintoma que procure realmente uma orientação médica e evitar as águas paradas. Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Principalmente em casa, para não deixar ralo sujo, copo, lata, qualquer coisa, planta, né? Em instantes, no Band Cidade, a audiência pública em São José dos Campos discute a nova concessão da Via Dutra. Representantes de cidades da região participam do encontro. Hora certa para você, agora 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.